E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Rede Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos tiro, porrada e bomba. Essa história é bem bacana, tá? Acho que tá um pouquinho diferente, por quê? Porque nessa a protagonista tem uma vingança bem legal. E os finais dos antagonistas é bem bacana, eu gostei bastante. Nessa eu não precisei mexer em nada, quer dizer, não precisei alterar o final nem nada, porque a autora ela já definiu um fim pra eles de imediato, né? Achei o quê? Achei o antagonista, que era o noivo da Op, um tremendo banana. Por quê? Porque ele, se ele não amava mais ela, ele poderia ter o quê? Ter terminado. Mas o que passa na cabeça de um homem traidor? De que a pessoa nunca vai descobrir, né? Então, se não descobrir, ele não para. Ele só para quando a pessoa descobre e termina. Às vezes a pessoa termina, né? Vai ter mulher que aceita. Eu não aceitaria, não. Mas vai de cada um, né, gente? Não sei, não posso falar. Vai que um dia eu seja totalmente hipócrita, fale agora que eu não aceite, depois eu tô aceitando. Vai saber, gente. Vai saber a cabeça do ser humano. Então, e a amiga? O que a amiga é? A amiga tremenda fala da gaita. Por quê? Porque a OP patrocinou os estudos dela, né? Foi como irmã e ela fez o que fez. Mas a OP foi bastante resiliente, ela tentou ao máximo, né? Ela foi forte, nem tentou, ela só foi forte. Do começo ao fim, quando descobriu. Então, gente, teremos também outro vídeo. Teremos o que? Sobrenatural, mas não nesse canal, no outro canal, no Israel Reddit. Eu vou soltar esse vídeo acho que umas 13 horas que eu tô com... A mini funcionária tá dodói e tá atrapalhando aqui meu itinerário, porque eu tenho que ficar dando remédio, tenho que ficar olhando, e ela tá manhosa. Então é isso. E o que vai ser da outra história no Israel Reddit? É sobre o Rei das Trevas, uma humana. Quem já assistiu aquele seriado da Netflix, Desgraça ao Meu Dispor? É bem parecido a sinopse, tá? É muito legal. Eu ri pra caramba. E o final também foi meio assim, por quê? Porque não tinha final e eu tive que arrumar o final. Mas deu tudo certo em nome de Jesus. Eu espero que vocês gostem do vídeo e, por favor, vão assistir o vídeo do outro canal. Beijo, tchau! Eu tenho uma habilidade que nunca posso contar a ninguém. Sempre que eu compartilhava um momento íntimo com meu namorado, eu via exatamente o que ele estava fazendo uma hora antes. O que eu costumava ver era lindo. Ele se esgueirando para preparar uma surpresa com uma lingerie que tinha vergonha de comprar pessoalmente. Ele parado sob a chuva, esperando na fila pelos doces que eu amava. Ele segurando uma caixa com um anel, ensaiando sua proposta repetidas vezes, com a voz trêmula de nervosismo. 7 anos juntos, e o uma hora atrás dele sempre tinha algo a ver comigo. Até 3 dias antes do casamento. Ele me beijou, e uma cena passou diante dos meus olhos. Um lounge escuro. Garrett e minha melhor amiga, Celine, estavam próximos um do outro perto da porta. A voz de Celine tremia, como se estivesse prestes a chorar. Não podemos continuar assim. Mia é minha melhor amiga. Eu não posso fazer isso com ela. Mas Garrett se inclinou para mais perto. Sua voz estava tão rouca que mal parecia a dele. Vou me casar com ela em 3 dias. Vamos fingir que esta é a última vez que cruzamos o limite. A imagem desapareceu tão rápido quanto surgiu. De volta à realidade, Garrett ainda me segurava, acariciando suavemente minha bochecha. Mia, vamos nos casar em breve. Você está feliz? Olhei nos olhos ternos e amorosos dele, e uma risada baixa escapou dos meus lábios. Então, finalmente, o uma hora atrás dele abriu espaço para outra pessoa. Garrett terminou de falar e se inclinou para me beijar novamente. Seus lábios tocaram meu rosto com a mesma delicadeza que eu já tinha sentido 1000 vezes antes. Havia até uma ternura especial, daquelas que costumam anteceder um casamento. Mas meu corpo enrijeceu. No segundo seguinte, outra visão tomou conta de mim. Celine parecia um pouco despenteada. Sua maquiagem estava levemente borrada, e algumas mechas de cabelo estavam fora do lugar. Ela permanecia encolhida nos braços de Garrett, fingindo ser tímida. A Mia é tão magra. Você acha que ela vai conseguir preencher um vestido de noiva? Fui com ela experimentar o vestido principal hoje, e ele ficou folgado nela. Garrett soltou uma risada baixa. Ela é magra demais. Toda vez que a abraço é como segurar um saco de ossos. Celine imediatamente franziu a testa, como se estivesse ofendida em meu nome. Como você pode dizer isso dela? Mia é minha melhor amiga. Mas no instante em que terminou de falar, ela sorriu e aproximou os lábios do ouvido de Garrett. Sua voz era leve e doce como uma pluma. E eu? Eu importo para você? A garganta de Garrett se moveu. Ele não respondeu. Permaneceu em silêncio, enquanto sua expressão se tornava cada vez mais complicada.
Aquele silêncio falou mais alto do que qualquer resposta. Celine sorriu. Esquece. Não vou competir com a Mia. Ela esperou 7 anos por você. Coitada. A visão foi interrompida. De volta à realidade, Garrett ainda me segurava. Uma onda de frio percorreu meu estômago, e finalmente, não consegui mais suportar. Eu o empurrei. Garrett cambaleou meio passo para trás, completamente surpreso. Ele franziu a testa. Mia? O que houve? Pressionei a mão contra o peito e balancei a cabeça. Meu rosto estava branco como papel. Nesse momento, o som da fechadura eletrônica ecoou na porta da frente. Um segundo depois, a porta se abriu. Celine estava ali, usando um vestido fino de tecido acetinado, que parecia casual demais para uma visita noturna. Ela sorriu. Mia, meu chuveiro quebrou. Sua casa é perto, então pensei em usar o seu. Olhei para a roupa que ela vestia, e pela primeira vez, minha expressão esfriou. Celine, você realmente acha apropriado aparecer na nossa casa vestida desse jeito? Celine congelou. Seus olhos ficaram instantaneamente vermelhos e marejados. Era como se ela nunca tivesse esperado que eu dissesse algo assim. Garrett se colocou na frente dela quase imediatamente. Mia, Celine morou no exterior por anos. Ela só está acostumada a se vestir assim. Ela não é tão complicada quanto você está dizendo. Eu o vi proteger Celine com o próprio corpo e, de repente, tudo pareceu absurdo. Claro que eu sabia que Celine tinha morado no exterior, porque a pessoa que a mandou para lá fui eu. No ano em que ela não conseguiu pagar a mensalidade do primeiro ano, eu usei o dinheiro que tinha guardado por 2 anos para ajudá-la. No dia em que nos despedimos no aeroporto, Celine se agarrou a mim e chorou tanto que mal conseguia ficar em pé. Mia, você é a melhor amiga que eu vou ter. Quando eu voltar, serei sua dama de honra com certeza. Mais tarde, Garrett começou a viajar regularmente para o exterior a negócios. Na verdade, fui eu quem se sentou com ele e pediu um favor. A Celine está sozinha lá. Ela não conhece ninguém. Se puder, cuide um pouco dela por mim. Garrett bagunçou meu cabelo e riu, dizendo que eu era bondosa demais. Eu também ri. Achei que a única razão de eles se conhecerem era por minha causa. Depois disso, toda vez que Garrett viajava para aquela cidade, ele passava para ver Celine. No começo, ele me mandava fotos para me manter informada. As lojas perto do campus da Celine fecham mais cedo, então trouxe algumas coisas para ela. A Celine está estressada com a tese, então eu a levei para jantar. Então, aos poucos, Garrett começou a aparecer em todas as redes sociais de Celine. Ele carregava a bagagem dela, levava-a ao médico. No dia da formatura, a pessoa ao lado dela nas fotos era Garrett. Não era como se eu nunca tivesse me sentido desconfortável. Mas todas as vezes eu repetia a mesma coisa para mim mesma. Celine é minha melhor amiga. Garrett só cuida dela por minha causa. Só agora eu entendi. Algumas linhas não são ultrapassadas de uma vez. Celine ainda estava parada no corredor de entrada, com os olhos vermelhos. Mia, se isso te incomoda, eu vou embora agora. Ela disse que iria embora, mas seus pés permaneceram imóveis. Garrett franziu a testa. Já está tarde, e o chuveiro dela quebrou. Para onde ela iria? Pode usar o nosso. Não respondi mais nada. Mas meu olhar se voltou para o pescoço de Celine. Ela estava usando um colar de diamantes. Alguns dias antes, eu tinha visto o recibo no escritório de Garrett. O preço era pelo menos 10 vezes maior do que o valor do meu anel de noivado. Na época, achei que era um presente de casamento que Garrett estava preparando para mim. Eu tinha ficado secretamente ansiosa por aquilo durante dias. Até imaginei o momento em que ele colocaria o colar no meu pescoço no dia do nosso casamento. Tinha certeza de que choraria, mas agora aquele colar estava pendurado no pescoço de Celine. Olhei para o anel de noivado na minha mão. Simples, discreto, barato. Quando Garrett colocou o anel no meu dedo, ele disse: um anel não precisa ser caro. O que importa é a intenção. Eu tinha ficado genuinamente emocionada com aquelas palavras por muito tempo. Eu achava que ele não era incapaz de ser romântico. Ele apenas se importava mais com o significado do que com o dinheiro. Agora eu entendia. Acontece que a intenção depende de para quem é. Celine passou por mim em direção à sala, com a cabeça levemente abaixada. Quando ela passou, senti o mesmo perfume que tinha notado em Garrett mais cedo. Meus dedos se fecharam ainda mais, um por um. Ela agiu como se nada tivesse acontecido, andando pelo apartamento como se já tivesse estado ali centenas de vezes, indo diretamente para o banheiro. Garrett pegou uma toalha limpa no armário e entregou a ela. Era uma das toalhas combinando que eu tinha comprado para nossa vida de casados, de cor creme, um conjunto para nós dois. Eu tinha planejado guardá-las para a noite depois do casamento, para que pudéssemos usá-las juntos pela primeira vez. Celine aceitou sem hesitar. Você é sempre tão atencioso. A Mia te treinou bem. A voz de Garrett era suave quando ele murmurou: cuidado, o chão está escorregadio. Depois que a porta do banheiro se fechou, o som da água correndo começou quase imediatamente. Fiquei parada no meio da sala e, de repente, me senti como uma convidada na minha própria casa. Era para ser o lugar de Garrett e meu. Mas Celine conhecia o código da porta. Ela entrou usando uma camisola de dormir. Ela estava usando minhas toalhas novas. Ela estava usando o presente de casamento que eu achei que era para mim. E Garrett não via nada de errado em nada disso. Ele até veio até mim, como se finalmente tivesse encontrado um momento livre para me acalmar. Mia, não pense demais nisso. Você e Celine são tão próximas. Eu só cuido dela por sua causa. Eu não olhei para cima. Depois de um longo silêncio, soltei um baixo. Garrett pareceu relaxar, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Provavelmente achou que eu tinha sido acalmada novamente. A água ainda corria no banheiro. Voltei para o quarto e fechei a porta.
No meu celular, uma nova mensagem da organizadora do casamento brilhava na tela. Senhora Sutton, o cartaz do casamento precisa de aprovação final hoje à noite. Olhei para a mensagem e digitei. Mude o nome. Reddit, contos e afins. A organizadora respondeu rapidamente. Senhora Sutton, você quer dizer o nome da noiva no cartaz? Puxei o canto da boca e respondi, digitando uma palavra de cada vez. Sim. Troque a noiva para Celine Marsh. Na manhã seguinte, quando saí do quarto, o café da manhã já estava servido na mesa. Garrett estava parado na porta da cozinha, com as mangas arregaçadas, agindo como se nada tivesse acontecido. Você acordou? Você dormiu bem ontem à noite? Olhei para o copo de leite morno e me perdi por um momento. Sempre tive o estômago sensível. Garrett costumava tirar o leite da geladeira meia hora antes para deixá-lo na temperatura ambiente. Ele dizia que muito quente faria mal ao meu estômago, e muito frio também. Naquela época, eu sempre pensava, se um homem se lembra de algo tão pequeno quanto a temperatura do seu leite, como ele poderia não te amar? Mas agora ele ainda se lembrava de todas essas pequenas coisas. E eu já não conseguia mais distinguir a diferença. Isso era amor? Ou apenas um hábito construído ao longo de 7 anos? Garrett deslizou uma caixa de joias pela mesa em minha direção. Notei que você ficou olhando para o colar da Celine ontem à noite. Minha Mia também merece um colar bonito. Sua voz era calorosa. Seus olhos estavam cheios de carinho. Olhei para o colar. Não era da mesma marca do de Celine. O estilo era parecido, porém. A diferença era que os diamantes eram muito menores. Garrett se aproximou de mim e afastou meu cabelo. As pontas dos dedos dele tocaram minha nuca, e naquele instante uma visão me atingiu. Uma joalheria bem iluminada. Celine estava sentada diante do balcão. À sua frente havia um colar. O colar exato que Garrett estava prestes a colocar no meu pescoço. Celine pegou a peça e a segurou contra a garganta. Ela observou seu reflexo por alguns segundos e então franziu a testa. É muito simples, e meio que está arranhando meu pescoço. Eu não quero. Ela colocou o colar de volta no balcão sem pensar 2 vezes, mas Garrett não deixou que a vendedora o retirasse. Ele ficou olhando para o colar por um momento e depois disse friamente. Embrulhe. Celine piscou e então sorriu. Para a Mia? Garrett soltou um breve. Ela não ficou feliz ontem à noite. Vou resolver isso para acalmar as coisas. Celine imediatamente fez uma pequena expressão de preocupação, como se realmente estivesse chateada por mim. Não seja tão duro com ela. Mia é minha melhor amiga. Garrett sorriu. Ela não vai se importar. Desde que venha de mim, ela vai adorar. Celine pegou o colar e o segurou pela ponta do dedo. Verdade. A Mia nunca foi exigente. Eu costumava mandar vestidos que eu já tinha usado, e ela ficava feliz em usá-los para trabalhar. Na visão, Garrett não reagiu. Ele apenas pediu para a vendedora passar a compra. Minha respiração falhou por um segundo. Porque nos primeiros anos depois que Celine foi para o exterior, o dinheiro dela nunca era suficiente para suas despesas. Eu tinha medo de que ela enfrentasse dificuldades sozinha em um país estrangeiro, então peguei cada centavo que eu tinha e transferi para ela. Naquela época, eu não conseguia comprar roupas novas para mim. Celine ocasionalmente me enviava peças de grife que já tinha usado. Eu nunca reclamei. Na época, achava que era assim entre melhores amigas. Você não fica contando quem fez mais pelo outro. Agora eu finalmente entendia. Eu já tinha me acostumado a aceitar tudo aquilo que Celine não queria mais. A visão foi interrompida. O colar frio já estava encostado na minha pele, como um anel de pura ironia congelada. Garrett se inclinou mais perto e sussurrou no meu ouvido. Você gostou? Tirei o colar e o coloquei de volta na caixa. Minha voz saiu muito baixa. Está arranhando. Garrett congelou. Provavelmente ele não conseguia entender porque eu tinha dito exatamente a mesma coisa que Celine. Mas rapidamente atribuiu aquilo ao meu humor. Ele deve ter pensado que eu ainda estava chateada, porque estendeu a mão e bagunçou meu cabelo. O casamento é em 2 dias. Não fique triste. Soltei uma pequena risada, mantendo a cabeça baixa. Ele achava que eu estava chateada porque sentia ciúmes. Ele não sabia. Eu nem sequer tinha mais energia para sentir ciúmes. Meu celular acendeu. Era uma mensagem da organizadora do casamento. Senhorita Sutton, o programa da cerimônia precisa de confirmação final esta noite. Existe algum segmento que você gostaria de adicionar? Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Então digitei de volta. Sim. Gostaria de adicionar uma leitura de votos antes do início da cerimônia. No dia do casamento, fui ao hotel como planejado. A maquiadora sorriu enquanto trabalhava no meu rosto. Você está absolutamente linda hoje, senhorita. Sutton. Olhei para mim mesma no espelho. Eu realmente parecia uma noiva cheia de felicidade, prestes a se casar com o amor da sua vida. Mas apenas eu sabia a verdade. O casamento de hoje não era sobre me casar com Garrett. Era sobre dar a ele e a Celine um presente que eles jamais esqueceriam. A maquiadora estendeu a mão para pegar o véu, mas hesitou. Senhorita Sutton, esse véu... Olhei para cima. Uma das bordas do véu estava amassada, e havia uma leve mancha de batom nela. Meus dedos se fecharam com força. Aquele véu foi costurado à mão pela minha mãe durante os últimos dias da vida dela. Naquela época, ela já estava tão magra que quase não parecia mais a mesma pessoa. Ela mal conseguia segurar a agulha firme. Suas mãos tremiam constantemente. Mas ainda assim, apoiada na cama do hospital, ela trabalhou nele por um mês inteiro, costurando pequenas pérolas e rosas brancas de seda na borda, uma por uma. Ela disse.
Provavelmente não estarei aqui para ver você caminhar até o altar. Então, deixe este véu acompanhar você. Quando colocá-lo, imagine que a mamãe está segurando sua mão. Depois que ela faleceu, guardei o véu em uma caixa. Eu mal conseguia me forçar a tocá-lo. Eu já tinha levado o véu para o hotel antes e avisei especificamente a equipe, mais de uma vez, para que o guardassem separadamente. Mas agora ele estava amassado e manchado com o batom de outra mulher. A maquiadora parecia desconfortável. Quer que eu tente limpar? Fiquei olhando para aquela marca vermelha. E, de repente, parecia difícil até respirar. Depois de um longo tempo, balancei a cabeça. Não, deixa assim por enquanto. A porta se abriu e Garrett entrou. Ele vestia um terno preto, elegante e impecável. Seus traços marcantes combinavam com uma expressão suave. Se eu já não tivesse visto a verdade, aquele teria sido o momento em que meu coração teria acelerado. Garrett parou atrás de mim e olhou meu reflexo no espelho. Mia. Você está linda hoje. Ele estendeu a mão para ajeitar meu véu. Seus olhos permaneceram no meu rosto com algo parecido com devoção enquanto ele se inclinava para me beijar. No instante em que nossas respirações se misturaram, minha visão escureceu. Na visão, era um lounge. Celine estava coberta pelo meu véu, com os cantos dos olhos vermelhos e o batom borrado além de qualquer possibilidade de salvação. Garrett, você perdeu a cabeça? Você vai se casar com a Mia em 1 hora. Garrett olhou para ela, com a voz baixa. É exatamente por isso que esta é a última vez. Lágrimas escorreram pelo rosto de Celine. Você diz última vez todas as vezes. Mas sempre que me vê, não consegue se controlar. Garrett não negou. Apenas levantou a mão e enxugou as lágrimas dela. Celine envolveu os braços ao redor do pescoço dele. Quando os dois caíram juntos no sofá, o véu escorregou e flutuou pelo ar. Ele ficou sobre eles, leve como uma nuvem. Fiquei paralisada. Naquele instante, algo dentro da minha mente desmoronou com um estrondo ensurdecedor. Eles sabiam. Os dois sabiam. Aquele véu tinha sido costurado pela minha mãe, que estava morrendo, ponto por ponto. No dia em que ela faleceu, Garrett e Celine estavam ao lado dela. Ela já era apenas pele e osso, mas ainda assim segurou a mão de Garrett e implorou várias vezes. Eu não estarei aqui para ver a Mia se casar. Você precisa cuidar dela por mim. Os olhos de Garrett estavam vermelhos enquanto ele assentia. Eu prometo, nunca vou deixar a Mia se machucar. Celine também chorava, segurando minha mão. Não se preocupe, eu sempre estarei ao lado da Mia. No dia do casamento dela, eu vou levá-la até o altar por você. Mas agora, um deles era meu noivo. O outro era minha melhor amiga. E antes mesmo de a cerimônia começar, eles pegaram o véu que minha mãe deixou para mim, pressionaram-no contra seus corpos e fizeram algo que me causou arrepios. A visão foi interrompida. Na realidade, Garrett ainda estava ajustando meu véu. Do lado de fora da porta, o mestre de cerimônias bateu. Sr. Holloway, Srta. Sutton, a cerimônia está prestes a começar. Garrett estendeu a mão para mim. Vamos. Olhei para a mão que ele oferecia. Dedos longos e limpos. Uma vez, quando eu estava com febre, aquela mão passou a noite inteira substituindo o pano frio na minha testa. Mas agora aquela mesma mão tinha tocado o corpo de Celine. Tinha pegado tudo aquilo que eu entreguei com o coração cheio e transformado em uma piada. Coloquei minha mão na dele. Garrett me levou para fora. As portas do salão se abriram. No palco, o mestre de cerimônias sorriu e disse: Antes de iniciarmos a cerimônia formal, a noiva preparou uma adição especial, uma leitura pessoal dos seus votos. Vamos ouvir o que ela gostaria de dizer ao noivo. Garrett se virou para mim, com um lampejo de surpresa nos olhos. Quando você adicionou isso? Eu sorri. Ontem à noite. Peguei a folha de papel da minha bolsa. Na primeira fila, Celine estava sentada com os olhos vermelhos, olhando para mim. Ela provavelmente achava que o casamento daquele dia aconteceria exatamente como ela e Garrett haviam planejado. Mas eles não sabiam. Os votos que preparei não eram apenas sobre amor. Eles continham tudo o que era necessário para destruir os dois. Sob o olhar atento de todos os parentes e amigos que Garrett conhecia, abri a boca. Quero agradecer ao Garrett e à minha melhor amiga Celine Marsh. As palavras caíram, e a sala ficou em silêncio absoluto por um instante. Garrett estava ao meu lado, com a testa levemente franzida. Mia? Eu não olhei para ele, apenas continuei falando ao microfone. Obrigada, Garrett. Por me fazer esperar até o dia do meu casamento para finalmente descobrir com quem você realmente queria se casar. E obrigada, Celine. Por me ensinar que todos aqueles anos em que paguei sua educação, cobri suas despesas de vida e amei você como uma irmã mais nova. Tudo o que eu criei foi uma cobra. A sala explodiu em murmúrios. O rosto de Celine perdeu completamente a cor. Ela se levantou de repente. Mia, do que você está falando? Hoje é o seu casamento, pare de brincar. Olhei para ela. Brincar? Celine, quem sempre gostou de brincar é você. Então a brincadeira de hoje deve ser a sua favorita. Olhei para a organizadora do casamento. Exiba. No segundo seguinte, a tela grande ficou escura. Então ela se acendeu novamente. As imagens mostravam uma câmera fixa instalada na suíte nupcial. Na tela, Celine estava envolta no véu que minha mãe havia deixado para mim, sentada diante da penteadeira. Garrett se inclinou e a beijou. Ela dizia que eles não deveriam estar fazendo aquilo, mas seus braços estavam firmemente presos ao redor do pescoço dele. Quando os dois caíram no sofá, o véu escorregou e caiu sob eles. Algumas pérolas se soltaram e rolaram pelo carpete.
O salão inteiro ficou em silêncio como uma sepultura. Então, uma onda de suspiros atravessou a multidão. Meu Deus! Isso aconteceu antes da cerimônia? Esse é o véu da noiva? Isso é nojento! O rosto de Garrett ficou pálido em um instante. Reddit contos e afins. Ele avançou em direção à cabine de controle. Desligue! Quem mandou você exibir isso? Mas a organizadora do casamento já havia se afastado. Eu tinha dado as instruções com antecedência. Naquele dia, aquele vídeo seria exibido até o fim. Na tela, a voz de Celine ainda ecoava. Garrett, você é tão cruel. Esse é o véu que a mãe da Mia deixou para ela. Se ela descobrisse que você o usou comigo antes do casamento... Ela não terminou a frase. Garrett a silenciou com um beijo. O quarto finalmente perdeu todo o controle. A mãe de Garrett se levantou de repente, com o rosto assustadoramente pálido. Garrett, sua voz tremia. Você perdeu a cabeça? Isso era algo que a mãe da Mia deixou para ela. O pai de Garrett bateu a palma da mão na mesa com tanta força que as taças de vinho tremeram. Seu inútil. Todos esses parentes e amigos estão aqui hoje, e você arrastou o nome da família Holloway pela lama. Os pais de Celine permaneceram parados em seus lugares. Sua mãe foi a primeira a reagir. Ela correu até Celine e deu um tapa forte em seu rosto. O som ecoou por todo o salão de baile. Celine segurou a própria bochecha, olhando para a mãe em choque. Mãe! A senhora Marsh tremia de raiva. Não me chame assim! Aquela garota pagou sua escola. Ela pagou suas contas. Ela tratou você como se fosse sua própria irmã. E é assim que você retribui? O Sr. Marsh também se levantou, com o rosto sombrio como ferro. Celine, nossa família pode não ter dinheiro, mas nunca ensinamos você a roubar o homem de outra mulher. E certamente nunca ensinamos você a fazer algo tão vergonhoso pouco antes do casamento de alguém. Lágrimas escorriam pelo rosto de Celine. Ela cambaleou até mim, quase tropeçando nos próprios pés. Mia, não é o que você está pensando. Eu não queria que isso acontecesse. Eu realmente não queria machucar você. Olhei para ela. Não foi de propósito? Você apareceu no meu apartamento usando uma camisola. Usou minhas toalhas. Isso foi um acidente? Você se envolveu no véu que minha mãe, já morrendo, deixou para mim e ficou com meu noivo em uma sala. Isso também foi um acidente? Eu disse tudo, frase por frase. O rosto de Celine ficava mais pálido a cada palavra. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Garrett finalmente correu de volta e estendeu a mão para o meu braço. Mia, se acalme. O vídeo já foi exibido. Vamos a algum lugar conversar. Afastei a mão dele. Ir a algum lugar e conversar? Quando você a segurava naquela sala, pensou em ir a algum lugar para conversar? Quando pressionou o véu da minha mãe debaixo de vocês dois, pensou em ir a algum lugar para conversar? O corpo inteiro de Garrett ficou rígido. Seus olhos ficaram vermelhos e sua voz saiu baixa, áspera e quebrada. Eu não sabia que isso significava tanto para você. Eu realmente ri. Você não sabia? Minha mãe não entregou esse véu a você bem na sua frente antes de morrer? Ela não segurou sua mão e implorou para que você cuidasse de mim? Você não se ajoelhou ao lado da cama dela e prometeu que nunca deixaria nada de ruim acontecer comigo? Os lábios de Garrett tremiam. Ele não conseguiu dizer uma única palavra. A senhora Holloway já estava chorando. Ela subiu ao palco e deu um tapa no rosto de Garrett. Você acha que merece a Mia? Você acha que merece a mãe dela? A mãe dela confiou em você com seu último suspiro. E é assim que você cuida da filha dela? O tapa fez a cabeça de Garrett virar para o lado. Mas ele não recuou. Apenas continuou me encarando, sem piscar. Mia, eu estava errado. Eu realmente estava errado. Eu só fiquei confuso. Perdi a cabeça. De repente, Celine avançou chorando e agarrou a manga do terno de Garrett. Garrett, você não pode deixar que ela coloque toda a culpa em mim. Foi você quem disse que seria a última vez. Foi você quem disse que tudo voltaria ao normal depois do casamento. Foi você quem me beijou primeiro. No instante em que essas palavras saíram pelos alto-falantes, outra onda de choque atravessou a multidão. O rosto do Sr. Holloway ficou vermelho de fúria. Vergonhoso! Vocês dois, venham aqui, agora! O Sr. Marsh avançou e puxou Celine para longe de Garrett. Você ainda não se envergonhou o suficiente? Você vai continuar se agarrando a esse homem na frente da noiva? Celine chorava tanto que mal conseguia respirar. Pai, eu realmente amo ele. A Sra. Marsh deu outro tapa nela. Amor? Você chama isso de amor? Você usou o dinheiro da Mia para ir estudar no exterior, voltou e roubou o noivo dela, além de destruir a única coisa que a mãe dela deixou para trás. Você não tem consciência. O tapa fez Celine cambalear. Ela quase caiu. Antes bastava uma única lágrima de Celine para que Garrett estivesse ao lado dela em um instante. Mas dessa vez, Garrett ficou parado. Com todos os convidados e ambas as famílias observando, ele finalmente não ousou mais se aproximar. Assisti a cena inteira se desenrolar diante dos meus olhos e senti uma pontada de ironia. Então eles sabiam o que era vergonha. Eles só precisavam de uma plateia. A tela ainda continuava ligada. Nela, Celine estava encostada no peito de Garrett e perguntava suavemente: Você ama a Mia? Garrett permaneceu em silêncio por um longo tempo. Celine soltou uma risada baixa. Viu? Você nem consegue responder. Garrett se inclinou e a beijou. Pare de perguntar. Eu estou prestes a me casar com ela. O casamento já está todo planejado. Ela esperou 7 anos por mim. Eu não posso estragar tudo agora. Cada palavra ecoava pelos alto-falantes, clara como cristal.
De repente, senti que os últimos 7 anos da minha vida tinham sido uma grande piada. A senhora Holloway me olhou em meio às lágrimas. Mia, nossa família deve tudo a você. Ela estendeu a mão para mim, mas eu recuei e evitei seu toque. A mão dela ficou suspensa no ar, enquanto as lágrimas escorriam ainda mais fortes. Senhora Holloway. Minha voz saiu muito baixa. Esse pedido de desculpas não deveria vir da senhora. Quem deveria estar dizendo isso está ocupado demais fingindo não entender. E a outra pessoa está ocupada demais se fazendo de vítima. O rosto de Garrett ficou ainda mais pálido. Ele finalmente entrou em pânico. Caminhou até mim parecendo completamente destruído, com toda a sua compostura perdida. Mia, eu posso explicar. Celine e eu não somos o que você pensa. Eu só estava... A pressão antes do casamento era demais. Eu o interrompi. Garrett, você não precisa explicar. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Não, isso não é... Mia, eu te amei. Quando essa frase caiu, fiquei imóvel. Olhei para ele. Amou? Garrett, escute o que você acabou de dizer. Até você sabe que isso está no passado. Parecia que alguém havia segurado sua garganta. Ele não conseguiu dizer mais uma palavra. Virei-me para encarar a multidão. Os assentos estavam cheios de parentes, amigos e pessoas que conheceram minha mãe. Peguei o microfone. Minha voz estava firme. O casamento de hoje está cancelado. Desculpem por todos terem vindo até aqui em vão. Mas eu não vou pedir desculpas pelo que aconteceu. Porque eu não fui quem traiu alguém. Eu não fui quem destruiu a lembrança da minha mãe. E eu não fui quem pisoteou 7 anos de amor. O salão ficou em silêncio. Então alguém começou a aplaudir. No começo, eram apenas 1 ou 2 pessoas. Depois, os aplausos aumentaram. Não eram parabéns. Era a única forma de dignidade que aquelas pessoas podiam me oferecer naquele momento. Tirei o anel de noivado do meu dedo e o coloquei sobre o púlpito do mestre de cerimônias. Então peguei o véu manchado e o segurei em meus braços. Dessa vez, eu não deixaria aquilo para ninguém. Garrett me viu caminhando em direção à porta e desmoronou completamente. Ele correu até mim e segurou minha mão. Mia, não vá. Me bata, grite comigo, faça qualquer coisa. Cancele o casamento, tudo bem, mas não me deixe. Olhei para a mão dele segurando a minha, e de repente, me lembrei de muito tempo atrás. Na primeira vez que ele segurou minha mão, a palma dele estava escorregadia de suor nervoso. Ele disse, Mia, eu sempre vou segurar sua mão. Mas agora, tudo o que eu queria era me libertar daquele toque. Puxei minha mão para longe. Garrett, não me toque. Você me dá nojo. A mão dele ficou suspensa no ar. Parecia que algo dentro dele havia sido completamente esvaziado. Celine veio correndo atrás de mim, chorando. Mia, eu sei que estava errada. Por favor, não me tire da sua vida. Parei de andar e me virei para olhar para ela. Celine, quando eu pagava sua mensalidade, você era minha amiga. Quando pedi ao Garrett para cuidar de você, você era minha amiga. Quando minha mãe segurou sua mão no leito de morte e pediu que você estivesse ao meu lado no dia do meu casamento, você era minha amiga. Mas no momento em que você se cobriu com aquele véu e caiu nos braços de Garrett, você deixou de ser alguém para mim. Os soluços de Celine ficaram presos em sua garganta. Não olhei mais para ela. Segurei o véu contra o peito e saí do salão de baile. Atrás de mim, a senhora Holloway ainda chorava e gritava com Garrett. A senhora Marsh segurava Celine pelo braço, exigindo que ela se ajoelhasse e pedisse desculpas. As vozes dos convidados aumentavam em ondas, uma mais alta que a outra. Na tela grande, as imagens da humilhação de Garrett e Celine continuavam sendo exibidas em repetição. Eu não parei, nem uma única vez. Quando atravessei as portas do hotel, a luz do sol do lado de fora atingiu meus olhos com tanta força que eles começaram a arder. Olhei para o véu em meus braços. Algumas pérolas haviam desaparecido. As bordas estavam completamente amassadas, mas eu o segurei ainda mais forte. Mamãe, eu não vou me casar. Desta vez vou levar você comigo. Esse casamento se tornou assunto entre todos os parentes e amigos da família por muito tempo depois. Os Holloways não tentaram continuar a cerimônia. Naquela mesma tarde, a senhora Holloway devolveu todos os presentes de casamento, um por um. Ela não tentou inventar desculpas para Garrett. Ao telefone, ela apenas repetia a mesma frase. Falhamos como pais. Sinto muito que todos vocês tenham presenciado isso. Ouvi dizer que, quando o Sr. Holloway chegou em casa, deu um tapa forte em Garrett. Não porque o casamento tinha desmoronado, mas porque vários de seus parceiros de negócios tinham visto o vídeo e cancelado acordos que já estavam praticamente finalizados da noite para o dia. Garrett sempre foi educado diante dos outros. Composto, firme, alguém que sabia exatamente onde estavam os limites. Mas agora, sempre que alguém mencionava seu nome, a primeira coisa que vinha à mente era aquele vídeo gravado 1 hora antes do próprio casamento. A reputação é assim, ela se quebra mais rápido que vidro. Celine também não teve uma vida melhor. No dia em que seus pais a levaram para casa, a senhora Marsh chorou durante todo o caminho. A frase que ela mais repetia era: Mia pagou sua educação. Como você pôde ser tão cruel? Mais tarde, Celine começou a procurar emprego. Uma vaga que praticamente já estava garantida para ela simplesmente ficou em silêncio. O entrevistador foi extremamente educado. Senhorita Marsh, suas qualificações são impressionantes. Apenas não acreditamos que seja o momento certo para seguirmos juntos. Mas ao sair, ela ouviu algumas pessoas cochichando na sala de descanso. Não é aquela que roubou o noivo da própria melhor amiga? Eu vi o vídeo. Foi completamente cruel. Celine finalmente entendeu. Algumas coisas não desaparecem apenas porque você chora. Garrett veio me procurar várias vezes.
Na primeira vez, ele ficou esperando do lado de fora do meu condomínio até muito depois da meia-noite. Ele segurava um saco de nozes pecãs cristalizadas, as mesmas que eu adorava, mas elas já estavam frias há muito tempo. No instante em que me viu, seus olhos ficaram vermelhos. Mia, eu estava errado. Eu realmente só estava confuso. Olhei para ele e senti algo estranho. Ele parecia um desconhecido. Eu costumava amar vê-lo descascar nozes pecãs para mim. Ele sempre reclamava que estavam quentes demais, mas ainda assim abria uma por uma e colocava na minha mão. Mas agora, até o cheiro daquele doce açucarado fazia meu estômago se revirar. Eu não peguei, apenas disse: "Não volte." Na segunda vez, ele trouxe um colar de diamantes. Não aquele que tinha dado a Celine. Um ainda mais caro. Ele disse: "Este é para você. Só para você." Olhei para a caixa de joias e soltei uma pequena risada. Garrett, eu já passei da idade em que um colar pode me fazer feliz. E além disso, quando eu realmente quis um, você não me deu. Dar agora não muda nada. Seu rosto ficou branco como osso. Ele não tinha mais nada a dizer. Depois disso, eu me mudei. Troquei meu número. Apaguei tudo relacionado ao casamento. A única coisa que mantive foi o véu. Levei-o a um especialista em restauração. A mulher disse que a mancha de batom poderia ser clareada, mas nunca desapareceria completamente. Assenti. Tudo bem. Eu só quero que as pérolas sejam costuradas novamente. Não para um casamento, mas para minha mãe. Um mês depois, o véu restaurado voltou para mim. Ainda havia uma marca quase imperceptível na borda. A menos que alguém olhasse com atenção, nunca perceberia. Dobrei cuidadosamente o véu e o coloquei em uma nova caixa. No final, coloquei junto uma foto da minha mãe quando era jovem. Na foto, o sorriso dela era gentil. Como se estivesse me dizendo: "Está tudo bem." Um casamento destruído não significa uma vida destruída. Depois disso, deixei a cidade. Meu novo emprego me manteve ocupada. O suficiente para que eu quase não pensasse mais em Garrett. De vez em quando, algum amigo em comum mencionava seu nome. Diziam que ele havia deixado o emprego e se mudado para longe. Celine, sem conseguir encontrar trabalho, acabou trabalhando em um bar de coquetéis. Eu ouvi tudo isso e apenas respondi com um baixo: Se eles estavam bem ou não? Isso não tinha mais nada a ver comigo. Em um fim de semana, enquanto organizava minhas coisas, encontrei o véu novamente. A luz do sol atravessava o tecido branco, e as pérolas refletiam um brilho suave. Estendi a mão e toquei nele delicadamente. Então fechei a caixa. Naquele momento, finalmente não doeu mais. Mamãe, eu não me casei com a pessoa errada. E eu não fiquei presa naquele casamento destruído. Eu carreguei o amor que você me deixou. E continuei seguindo em frente. Fim, que Deus te abençoe.